Ei, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia, eu sou uma das professoras de matemática do cursinho Solidari e essa é a terceira aula sobre matrizes e nela vamos falar sobre operações com matrizes. As primeiras operações que eu vou trabalhar são a soma e a subtração, que são as operações mais básicas que tem e que são as mais simples para se entender tanto nos números reais quanto nas matrizes. Para somar ou subtrair matrizes, é necessário que elas sejam de mesmo tipo ou mesma ordem, ou seja, nós só podemos subtrair uma matriz que seja 2 por 2 de uma que seja 2 por 2, uma 3 por 2 de uma 3 por 2 e assim por diante. Aqui eu trouxe dois exemplos de matrizes e subtração e soma de matrizes. Na nossa primeira operação, nós vamos fazer a soma. Aqui nós temos a matriz A e a matriz B. E para fazer essa soma ou subtração, nós pegamos o primeiro elemento com o primeiro elemento e fazemos a operação. Se é soma, nós somamos. Se é subtração, nós subtraímos. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos que o primeiro elemento da matriz A é o elemento número 3. Então, a gente vai pegar o número 3 e somar com o primeiro elemento da matriz B, que é 1. Dessa forma, na nossa matriz resultante, nós teremos o número 4. 3 mais 1 igual a 4. Aqui, o nosso primeiro elemento da segunda linha, nós temos aqui o número 3, e na matriz B nós também temos o número 3. Então, 3 mais 3 é igual a 6, que é o elemento da segunda linha, primeira coluna. Aqui nós temos o elemento da terceira linha, primeira coluna, que é o número 1, e nós temos na matriz B o número 0. Então, 1 mais 0 é igual a 1. No caso da subtração, nós temos aqui uma matriz A, que ela é 2 por 3, ou seja, ela tem duas linhas e 3 colunas, com uma matriz B, que também é 2 por 3, porque, novamente, nós só podemos somar ou subtrair matrizes que sejam de mesma ordem. O primeiro elemento da nossa matriz A é o elemento 3, e o nosso primeiro elemento da matriz B é o elemento 1. Dessa forma, nós fazemos 3 menos 1, e isso é igual a 2. O elemento da segunda linha, primeira coluna, é o elemento 0 na matriz A, e na matriz B é o menos 3. Como nós estamos fazendo uma subtração, é muito importante lembrar de mudar o sinal quando nós temos menos com menos. Então, 0 menos menos 3 é igual a mais 3. E nós fazemos o mesmo passo a passo para todos os outros valores, para todos os outros elementos. E dessa forma nós temos a matriz que pode ser chamada de A mais B neste caso, na matriz A menos B neste caso, ou muitas vezes as pessoas preferem chamar de uma nova matriz, que seria uma matriz C, uma matriz D, uma matriz M e assim por diante. Outro tipo de operação com matrizes é a multiplicação de uma matriz por um número escalar. Ou seja, nós pegamos a matriz e multiplicamos por um número. Neste caso, por exemplo, nós temos aqui a matriz A, 2, 1, 4, menos 3, menos 1 e 5. Quando nós fazemos a multiplicação de uma matriz por um escalar, nós multiplicamos cada um dos elementos por esse valor. Ou seja, quando nós fazemos 3 vezes a matriz A, nós temos o primeiro elemento é 2. Então, 3 vezes 2 vira 6. O segundo elemento aqui é 1. Então, 3 vezes 1 é 3. Esse elemento aqui, que é da segunda linha, primeira coluna, é 4. 4 vezes 3, 12. E assim por diante. Ou seja, numa multiplicação de uma matriz por um número escalar, cada um dos elementos é multiplicado por esse escalar. Nós temos também a multiplicação de uma matriz por outra, ou como também chamamos de produto de matrizes. Existem duas regras muito importantes sobre a multiplicação ou produto de matrizes, que é a primeira regra mais importante é o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Nós temos que observar muito bem a ordem que o exercício pede para que essa multiplicação seja feita, porque existem algumas multiplicações que não podem ser feitas no mundo das matrizes.
Além disso, quando nós fazemos a multiplicação entre duas matrizes, nós resultamos uma nova matriz onde o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda será o número de linhas e colunas dessa matriz resultante. Então, eu coloquei aqui um exemplo, uma matriz A e uma matriz B. A nossa matriz A é 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. A nossa matriz B ela é de 3 linhas e 2 colunas. Então, essa multiplicação pode ser feita porque o número de linhas da segunda é igual ao número de colunas da primeira. E a nossa matriz resultante, que aqui eu chamei de C, ela possui 2 linhas que vieram da matriz A e 2 linhas que vieram da matriz B. Agora, eu vou ensinar um pouco mais sobre o procedimento de fazer essa multiplicação de matrizes, porque não é igual nos números naturais, não é igual nos números reais, que você multiplica um número para o outro. Nas matrizes, nós fazemos da seguinte forma. Nós pegamos os elementos da primeira linha da primeira matriz e multiplicamos pelos elementos da primeira coluna da segunda matriz da seguinte forma. O primeiro elemento da primeira linha vezes o primeiro elemento da primeira coluna mais o segundo elemento da primeira linha vezes o segundo elemento da primeira coluna mais o terceiro elemento da primeira linha vezes o terceiro elemento da primeira coluna. Isso é no caso de uma matriz que é 2 por 3 vezes uma que é 3 por 2. Esse processo ele vai depender do tamanho e da ordem da nossa matriz. Agora eu trouxe aqui um exemplo que ele é numérico, para poder deixar as coisas mais fáceis. Então, essa matriz A, ela é da forma 3 por 2, ela possui 3 linhas e 2 colunas. A nossa matriz B, ela é 2 por 3, ela possui 2 linhas e 3 colunas. Então, essas duas matrizes, elas podem ser multiplicadas na ordem matriz A vezes matriz B. Então, nós pegamos o primeiro elemento da matriz A vezes o primeiro elemento da matriz B. Então, 3 vezes 3, mais o segundo elemento da primeira linha de A vezes o segundo elemento da primeira coluna de B. Então, 3 vezes 3 mais 2 vezes 1. Isso vai dar o nosso primeiro elemento da matriz do produto. Então, 3 vezes 3 mais 2 vezes 1 dá 11. Esse processo ele vai ser feito para todas as linhas e para todas as colunas. Sempre lembrando que a gente multiplica as linhas de A pelas colunas de B. Então, quando a gente faz o processo da primeira linha com a primeira coluna, nós temos o primeiro elemento. Primeira linha com a segunda coluna, nós temos o segundo elemento do produto. Primeira linha com a terceira coluna, nós temos o terceiro elemento. E assim por diante. Agora eu vou falar um pouco sobre as propriedades das operações. Em relação às operações de soma ou subtração, nós temos a propriedade comutativa, ou seja, A mais B é igual a B mais A. Nós podemos somar A mais B ou então somar B mais A e nós vamos obter o mesmo valor. Nós temos a propriedade associativa, que é somar A mais B mais C ou então A mais B mais C, vai dar também o mesmo resultado. Nós possuímos o elemento neutro da soma ou da subtração, que no caso é o zero, que também é determinado pela matriz nula, aquela que nós aprendemos na aula de matrizes especiais. Então, a matriz A mais a matriz nula é igual a matriz nula mais a matriz A, que é igual a matriz A, porque a matriz nula somada ou subtraída da matriz A não altera o resultado. Nós temos também a existência do elemento oposto, que quer dizer que quando nós pegamos a matriz A e subtraímos ela dela mesma, nós obtemos o número zero, ou seja, a matriz nula. Nós temos também o cancelamento, que é
Quando nós temos a igualdade entre soma de matrizes ou subtração de matrizes. Então, a matriz A mais a matriz C é igual à matriz B mais a matriz C. Note que nós temos o C dos dois lados. Dessa forma, se nós subtrairmos C do lado esquerdo e subtrairmos C do lado direito, nós temos que a matriz A é igual à matriz B. Em relação à multiplicação, nós temos a propriedade associativa, ou seja, a matriz A vezes a matriz B, depois vezes a matriz C, é a mesma coisa de pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B, já multiplicada pela matriz C. Nós também temos a propriedade distributiva, onde A mais B vezes C é igual a vezes C mais B vezes C. Observe que a propriedade comutativa, ela não serve para o produto. Porque quando nós fazemos o produto, nós não estamos fazendo uma operação de multiplicação conhecida dos números reais, dos números naturais. Nós estamos fazendo um novo tipo de multiplicação. Então, é possível que aconteça a propriedade comutativa, mas não é sempre. Então, é por isso que a gente não coloca. E também é importante lembrar que para poder fazer a multiplicação, o número de colunas da matriz A precisa ser igual ao número de linhas da matriz B. E muitas vezes, quando a gente troca de ordem, ou seja, olha o número de colunas da matriz B e o número de linhas da matriz A, é possível que esses valores não sejam iguais, o que não permite que a gente faça a multiplicação de matrizes. E por último, nós temos aqui a matriz A vezes I, que é a nossa identidade, é igual a I vezes A, que é igual a que no caso, o I é o elemento neutro do nosso produto, ou seja, a matriz identidade é o elemento neutro do nosso produto, enquanto que a matriz nula é o elemento neutro da nossa soma ou subtração. O último tipo de operação é chamado de transposição de matriz. E o que é isso? É fazer com que o número de linhas vire o número de colunas, o número de colunas vire o número de linhas, e a gente também troca a ordem desses elementos. Os elementos que eram linha viram colunas e os elementos que eram colunas viram linhas. Aqui eu coloquei um exemplo onde nós temos a matriz A, em que a primeira linha é 1, 2, a segunda linha 3, 4 e a terceira linha é 5 e 6. Quando nós fazemos a transposição, veja que nós passamos de uma matriz que é 3 por 2 para uma matriz que é 2 por 3. E além disso, os elementos que estavam na primeira coluna da nossa matriz A viram os elementos que estão na primeira linha da nossa matriz A transposta. E os elementos que estavam na nossa segunda coluna da matriz A são os elementos que passam a ser os elementos da segunda linha da nossa matriz A transposta. Assim como as operações de soma, subtração e multiplicação possuem propriedades, a matriz transposta também possui. Quando nós transpomos uma matriz e fazemos essa operação novamente, nós voltamos para a matriz inicial, que é a nossa matriz original. Além disso, quando nós fazemos a transposição de uma soma de matrizes, é a mesma coisa que fazer a soma das matrizes transpostas, ou seja, somar A mais B e depois transpor é a mesma coisa que transpor A e somar com a transposta de B. A mesma coisa vale para a multiplicação. Multiplicar A com B e transpor é a mesma coisa que multiplicar B transposta vezes A transposta. Observe que a ordem da multiplicação aqui nesse exemplo, ela muda, ela não continua A vezes B, ela passa a ser B vezes A. E, por último, nós temos que o determinante de uma matriz M é igual ao determinante da transposta de M. E o determinante é o assunto da nossa próxima aula. Bem, por hoje foi isso nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, mas nós ainda temos mais conteúdo sobre matrizes, então continue acompanhando o nosso canal.